Eu quero dedicar esse vídeo aos meus vizinhos que ficam ouvindo música merda bem alta e não me deixa gravar. Eu odeio vocês. Meu nome é Adam, sejam bem-vindos ao Comentada e finalmente nós tivemos o lançamento do quarto episódio da segunda temporada de The Boys. E a gente teve um episódio que deu uma decaída, pelo menos em ritmo, né? Porque os outros três primeiros episódios foram, nossa, insanos, um monte de coisa acontecendo e tal. E aqui o episódio deu mais uma acalmada pra poder parar e desenvolver um pouquinho. E assim, apesar de ter tido essa caída de ritmo, foi um episódio muito bom. Eu gostei bastante de como esse episódio ele parou e olhou para os personagens e resolveu lidar com os relacionamentos entre eles, principalmente no caso do Hughie, do Butcher e do Homelander. Principalmente no Homelander, onde a gente tem um grande desenvolvimento. Porque afinal de contas, boa parte do episódio é sobre o Homelander, de como ele está lidando com o que aconteceu nos episódios passados, né, dos 3 episódios da segunda temporada, mas também no final da primeira temporada. Então a gente vê um pouco do Homelander e a gente entende um pouco dos impactos que as decisões dele e dos outros tiveram no personagem. Então, por exemplo, a gente tem uma cena que mostra um pouco do relacionamento dele com a Maeve e dá muito a entender como ele enxerga não apenas a Maeve, mas também aos outros heróis do set. Isso também é complementado por um diálogo que ele tem com o A-Train e que ele deixa bem claro que quando algum deles ali, algum dos outros heróis, influencia na imagem do set, na verdade está influenciando na imagem do próprio Homelander, já que ele é a cara do set. E um dos grandes acertos da série sempre foi o modo como ela lida com assuntos que são relevantes, são atuais, e eles trazem esses assuntos para dentro do contexto do tema de super-heróis, né? E aqui não é diferente, a gente tem um episódio que fala bastante sobre fake news, sobre manipulação da mídia, a gente tem o negócio da propaganda política, dos memes, etc. E é sensacional. E nisso eu tenho que falar que eu gosto muito de como eles estão conduzindo a trama da Stormfront, né? O modo, né, que ela age, a frase dela que ela tem nesse episódio onde ela fala que o Homelander ele tem fãs, mas ela tem um exército, que é um exército de pessoas na internet que estão levando a mensagem dela à frente através de memes, né? Porque ela fala meia dúzia de palavras que essas pessoas que gostam dela querem ouvir e as pessoas ficam motivadas, né? Ela fala que a raiva motiva, a raiva é um motivador e ela tá usando essa raiva. E é isso que a gente vê na realidade, quando políticos escrotos eles ganham palco falando frases preconceituosas, machistas, esbanjam discurso de ódio, mas tem um bando de gente que gosta porque eles são sinceros. Quando na verdade eles são apenas escrotos. E eu gosto muito de como eles usam isso aqui no plot da Stormfront, porque ela tá sempre batendo de frente com o Homelander, que por sua vez também é um político escroto em potencial. A gente vê isso lá na primeira temporada, quando ele usa, né, de uma fake news para conseguir retorcer os fatos para o próprio propósito dele. É um cara que manipulou a mídia e agora ele tá vendo ali um oponente também manipulando a mídia e ele tá muito puto. Uma coisa que eu senti um pouco de falta nesse episódio foi justamente o plot que foi até mencionado no começo da temporada sobre os heróis irem pros militares, né? Os heróis estão indo pro exército e tal, que foi um dos grandes temas da primeira temporada. A gente abriu a segunda temporada, mencionou isso e deixou isso um pouco de lado. Isso acabou não sendo nem mencionado aqui e pra mim é um assunto que é uma trama que eu acho interessante. A gente não tem nenhum indício de como ela está se desenvolvendo. E a gente também teve um episódio que não tem o Giancarlo Esposito, que por si só faz falta. Outro personagem coadjuvante que ganha um pouco mais de background aqui, que eu gostei bastante, foi o Mother's Milk, né, o leitinho. É o personagem que conta um pouco mais sobre o background dele, e aí a gente começa a entender até as motivações do personagem, e até o que levou ele a conhecer o Butcher, né, o que colocou ele contra a Vault, e que possivelmente foi o motivador dele se aliar com o Butcher há muito tempo atrás, antes da série começar. Porque como a gente viu, né, quando o Butcher vai atrás dele, eles já se conheciam e já tinham uma história juntos que a gente ainda não sabe qual é. Eu gostei também de como eles abordaram um pouco do Butcher ali, porque a motivação maior dele é salvar a Becca, e o episódio tem um tempinho ali só pra falar sobre isso, só pra desenvolver esse plot, apesar de que ele vai pra um lado que particularmente eu não imaginei. Fiquei bem surpreso. E ainda falando de coadjuvante, tem um personagem ali, tem uma subtrama que vale a gente mencionar que ainda não mostrou a que veio, que é a subtrama do Profundo. Particularmente eu gosto muito quando eles tocam nessa temática da religião barra seita, é um assunto que eu acho fascinante e é basicamente o assunto que a gente tá vendo ali.
Mas o modo como ela tá se desenvolvendo ainda não deu pra entender a importância dela, como ela tá se encaixando. Tem umas cenas meio jogadas, a montagem faz um trabalhinho ali com elas, que a gente não necessariamente sabia que era do plot do Profunda, né? A gente vê as cenas se desenrolando, surgindo, e depois a gente vai entender qual é o propósito. Mas de toda forma, ainda soou um pouco deslocado do restante do que a gente tá vendo aqui. E talvez até em um outro episódio fosse melhor encaixado. É claro que eu não sei dizer isso com certeza porque eu não assisti os outros episódios, mas aqui ficou um pouco estranho. De qualquer forma, eu acho que é uma subtrama com bastante potencial. Eu estou bem, assim, curioso para saber como ela vai se desenrolar, mas até agora ainda não me convenceu. E atenção, porque daqui pra frente eu vou falar um pouco mais do episódio com spoilers. Então aqui até agora foi um papo ali mais light. Agora eu vou falar realmente do que aconteceu no episódio. Então se você ainda não viu, para por aqui. Como eu falei, o desenvolvimento do Homelander foi um dos grandes temas do episódio e particularmente eu gostei bastante deles trazerem a Stewell de volta, né? A Elizabeth Shue, que é uma atriz que manda muito bem. E quando ela surgiu, eu fiquei meio assim, tipo, caraca, ele tá delirando, ele tá perturbado, o Homelander tá perturbado. Aquela coisa, né, tipo, ele matou ela e agora ele carrega ela consigo. Tipo, é um trauma. Mas não, eles seguiram por uma solução muito mais simples e muito mais elegante, que é simplesmente o duplicador tava interpretando a Stewell. E eu gostei muito de como eles trouxeram esse personagem porque é um artifício narrativo maravilhoso. No final do episódio, graças a esse personagem ali, a gente vê literalmente o Homelander matando a si mesmo, matando o que ele é, ou melhor, o que ele era, porque agora a gente entende ali que ele é um personagem diferente, ele matou aquilo que ele estava sendo, era um personagem que a Stewell controlava, era um personagem muito instável, muito que quer ter aquela imagem de herói, ele preza pela imagem dele. Apesar dele ser um escroto, ele preza muito pela imagem dele. E talvez agora a gente não tenha mais essa preocupação do personagem. O que abre margem pra gente ter um Homelander full escroto daqui pra frente. O Homelander ainda não era escroto o suficiente como ele estava sendo. Imagina um Homelander que não liga pra nada, que ele tá, sabe, pouco se fudendo pra como ele vai ser visto. O cara faz o que ele quiser completamente. E isso me deixa muito curioso porque a gente não sabe como vai ser o desenvolvimento da série daqui pra frente e também não sabemos se existe algum personagem ali já apresentado que tenha realmente potencial de parar o Homelander, né? A gente vê a Stormfront batendo de frente, mas a gente não tem essa certeza. E outro personagem que também pode surpreender nesse aspecto e ser até mais poderoso que o Homelander, mas a gente ainda não sabe disso, é o Black Noir. Então a gente não tem nenhuma certeza e a única coisa que a gente pode fazer é teorizar em cima do que acontece nos quadrinhos, que não é exatamente o propósito desse vídeo. E é legal como esse desenvolvimento do Homelander também tem a ver com a fragmentação do set. Afinal de contas, ele tá praticamente se afastando dos outros personagens. Ele quase matou a Starlight nesse episódio. O modo como ele agiu com a Maeve, revelando pra TV que ela é lésbica, também diz muito sobre o relacionamento deles, até porque a gente sabe que a Maeve ela não gosta do Homelander, ela tem medo do Homelander, né? Ela já deixou isso bem claro. E é claro que ele nunca se deu muito bem com a Stormfront, então a gente tem uma grande chance ali de uma ruptura. Assim, o legal é que não é previsível, a gente não tem nenhuma ideia do que pode acontecer daqui pra frente. Sim, é muito empolgante, é muito instigante e eu tô realmente. Cada episódio que passa eu fico mais e mais curioso. E outra ideia interessante que a gente tem nesse episódio, que só dá pra falar quando a gente entra em spoilers, é que eles sugerem que a idade da Stormfront é de 70 anos. Ela é uma personagem que pode facilmente ter surgido num contexto nazista. E se a gente pega lá o começo da segunda temporada, a gente vê o Mr. Edgar comentando um pouco da origem da Vault, onde o cientista criou o composto V, que se a gente pega todo esse contexto, a gente consegue entender que o composto V é o soro do super soldado do Capitão América neste universo. E aí, com isso, teve a criação dos primeiros heróis, na guerra teve o Soldier Boy, e a gente sabe que o Soldier Boy já foi confirmado que na terceira temporada ele vai ser interpretado pelos Jensen Ackles, do Supernatural. Se ele surgiu na Segunda Guerra e está sendo interpretado por um ator mais novo, ele não aparenta ter 70 anos, a Stormfront facilmente também pode ser o caso. Isso é praticamente uma confirmação de que ela realmente é essa heroína que eles mostraram nesse episódio, a Liberdade, que é a super heroína racista, que eles mostraram isso no contexto do flashback e tal.
Ou seja, a gente tem um grande potencial aí, uma grande chance de que os próximos episódios e também a terceira temporada toquem no assunto do nazismo até mesmo nos dias de hoje, o que é completamente The Boys colocando o dedo na ferida de muita gente. Enfim, um episódio muito bom que, apesar do ritmo ter dado uma parada, ele usou isso pra desenvolver muito bem todos os personagens ali, pelo menos os que estão mais, né, no plot principal. Um episódio bem interessante e que deixa a gente louco pra saber o que vai acontecer daqui pra frente, o que mostra que a Amazon acertou realmente de colocar um episódio por semana, porque a gente vai ficar a semana inteira no hype, a semana inteira falando disso, aguardando o próximo episódio. Mas e você, o que achou do quarto episódio da segunda temporada de The Boys? Deixa aqui nos comentários. Valeu, falou e até a próxima.